para Adão: vai comer do suor do teu rosto. Isaías 53, homem experimentado no trabalho, homem de dores. Jesus foi carpinteiro de carteira assinada, dos 12 aos 30. Só parou de trabalhar como carpinteiro porque Deus mandou. Larga a carpintaria e vai ser profeta agora. Iniciar o ministério que eu tenho com você. Eu tenho 51 anos. Eu tenho 32 anos de pregação. Com 17 anos eu já rasgava esse Brasil pregando o evangelho. Eu sei o que é você viajar, cheio de trabalhar no trabalho secular. Minha carteira de trabalho foi assinada com 14 anos. Com 9 eu já trabalhava carregando bolsa de feira em feira livre. Eu tinha um carrinho de madeira com roda de bilha, que eu ia para as feiras, e quando as senhoras vinham com as bolsas de compra, eu cobrava ali, se fosse hoje, R$5, R$4. Falou tudo e muito mais. A coragem desse pastor que poucos têm. Quase ninguém, porque ninguém fala sobre isso. Dói a verdade de ouvir, mas essa é a verdade. Até Jesus trabalhava, só largou o serviço do trabalho para cumprir a obra de Deus. E hoje, os pastores querem serem sustentados pelos fiéis, recebem salário da igreja e não querem fazer nada por fora para sustentar a sua vida, as suas contas, nem a sua família. Ainda acham ruim pessoas que acordam tarde, meio-dia, e abrem uma live para pedir ajuda de custo para os seguidores e muito mais. Esse pastor falou toda a verdade. Você concorda com ele? Coloca aqui nos comentários. Josué, isso é uma vergonha, Josué. A gente ter isso aqui no estado de Pernambuco. Parabéns ao pastor que teve... Tá entendendo? Aqui a gente tem um pastor que ganha mais de 200 mil reais. Vem a escadinha, aí vem 100 mil, aí vem aqueles assessores mais próximos, que o salário também é lá em cima. Aí vem esposa, filho, sobrinhos, sobrinhas, genros, tudo isso pago com os dízimos da igreja. De pessoas pobres, você sabe muito bem, que compõem a igreja, são pessoas extremamente pobres, são idosos, são aposentados, comerciantes, ambulantes. Então, esse dízimo, para manter esse salário, vem dessas pessoas. Esses homens deveriam ouvir um vídeo desse e sentir vergonha, porque vivem do suor alheio, vivem do trabalho dos outros, quando deveriam suar para ganhar o seu pão. Quer dizer, dignamente. Quer dizer que isso aqui, o que esse pastor falou, é uma verdade. Hoje a igreja paga altos salários a esses homens para eles praticarem todo tipo de atrocidades, eu posso dizer. Você sabe muito bem que tem um pastor, que não sei se ele é pastor evangelista, desejou que as pessoas que criticam a presidência sejam acometidos de câncer, ou até morram desejando morte. Chama-se irracionalidade. Então, Josué, dizer isso sobre um teto. Isso é uma vergonha, essas pessoas sobreviverem dessa forma. Isso é uma lástima, você ter que conviver com isso hoje, quando deveriam essas pessoas trabalhar, deveriam manter a sua família com o seu suor, e não dessa forma. Dando exemplo aos filhos, inclusive, né, doutor Miguel? Aos filhos, aos netos, às pessoas que lhes sucedem, porque o homem que se sente no direito de não trabalhar, né? E conforme o pastor diz ali, quem não quer trabalhar, não coma. Não coma, mas é o inverso. O povo deixa de comer, deixa de alimentar a família dele devidamente, e a mesa desses ditos pastores são fartas de tudo. E comem em restaurantes caríssimos. Inclusive, Josué, eu não sei se você sabe, a gente já comentou isso outras vezes, tem um restaurante próprio, um restaurante particular, isso, aqui no Templo Central, para com cozinheiro, a alimentação exclusivo do presidente e os seus assessores. Então, você veja que coisa absurda.
É uma situação até, eu digo assim, vergonhosa você ter um alimento diferenciado dos outros, você ter um reino e você ali, você só recebe naquele reino os seus aproximados, os seus apadrinhados. Então, é vergonhoso saber que um presbítero vazou isso para os demais membros da igreja. Um presbítero que servia na mesa, disse uma coisa absurda. Como é que se tem um restaurante de última geração? Restaurante com cardápio refinado, tá certo? E isso o senhor fala no no Templo Central de Pernambuco, né? É um cidadão que esqueceu as suas origens. É um gestor cujas denúncias estão aí, não é? Por pessoas que sabem da realidade lá dentro, que tem um salário que chegava a R$200 mil. Hoje deve beirar os 250. Fora cartão corporativo, aí vem, olha, escola para menino, combustível, seguro automotivo, seguro de saúde, carros blindados. Ele não desembolsa R$1 do dinheiro dele. O que se faz desse dinheiro? E uma enorme quantidade de pessoas mantendo isso. E ele se acha que é normal, que tem um direito, que deve ser assim. Você foi na fazenda dele, você postou um vídeo, você foi lá. Fui na fazenda. Fazenda, coisa de... não é... Caríssima, né? Que eu não sei, deve ter vendido, né? Porque queria torrar a fazenda, né? Mas uma coisa mesmo para cinema. E o que eu já disse aqui, vou tornar a dizer, né? Encontrei um irmão que trabalhou lá e disse, olha, irmão Josué, eu me desviei. Porque, meu irmão, eu não era essa, né, a ideia, o conhecimento que eu tinha de igreja, de pastor. Meu irmão, uma fazenda daquela, compreendeu? Aí, depois dele, aí vem filhos mantidos. Nunca tiveram emprego, doutor Miguel, carteira assinada, trabalho, produzir nada. Aí vem todo mundo mantido, inclusive a mulher. Agora, o interessante é que esse povo viu os pastores anteriores como eram as vidas, né? E como mudaram a realidade desse negócio. É uma coisa absurda, José. Muita falta de temor. A gente sabendo que é uma coisa factível, uma coisa plausível, tudo isso que a gente denuncia. E as pessoas ainda não acreditam. Vejam o depoimento dele dado em juízo, que você vai ver ali as perguntas que eu fazia para ele, e ele se enrolava e ficava dizendo, não é emprego. É emprego. O ministério é quem doa meu salário, quem dá meu salário. Isso é uma vergonha. Isso é um salário que é vergonhoso, até desumano. Você ter um salário desse, quem paga? Pessoas simples. Pessoas simples porque, se você admitir, né, doutor Miguel, eu costumo sempre dizer, Pernambuco tem 185 municípios. 185 municípios. Então, cada município nesses 180, tem várias congregações que entram dinheiro de manhã, de tarde e de noite. O pastor Hugo está aí no meu canal, fez uma denúncia grave lá em Sorocaba. Ele disse que tomava conta de 50 cidades, parece 350 mil membros, 350, tá lá. Uma igreja que chega a 10%, não chega a 10% em termos ao número de igrejas aqui de membros de Pernambuco. E sonegou a Receita Federal 210 milhões de reais, doutor Miguel. Ele está lá com provas, dizendo 210 milhões. Disse que os homens chegavam assim e tiravam 2 milhões de reais do caixa da igreja para a conta deles. Compreendeu? Outro, é claro que tudo era panelinha. Chegava a 600 mil reais, tirava da igreja. Que não paga imposto. Depositava na conta dele. Olha, esse cabra, eu não sei porque eu estou escutando, usando esse nome, esse cabra, né? Mas essa pessoa,
com certeza deveria ser aí, né, ter um alto rendimento, porque 600 mil entrou numa conta e depois ele tirar para dar à igreja, para bater em imposto de renda. Então, é uma coisa absurda. E o pior, viu? Enquanto mais eles ganham, mais querem ganhar. E fecham-se entre si. Que não... O senhor não vê o gestor presidente aqui mesmo de Pernambuco, porque os pastores saíram, né, das asas dele, ele chamou de só é cuidado que estão indo buscar dinheiro aí nas igrejas, pedir dinheiro aos irmãos, não dê, só quem pode pedir é ele. Então, 185 municípios. Aqui em Recife, só em Recife, ele disse em 2016 que existiam 1.300 templos. São muitos templos. Meu amigo, é muito dinheiro. Agora, paga imposto, doutor Miguel? Não presta paga conta. 1 centavo de imposto. Veja bem, eu estou falando imposto, IPVA imposto, IPTU imposto, qualquer tipo de imposto, ele é imune, é imunidade tributária, não paga nada. Isso aí é uma forma de você lavar dinheiro. Por quê? Dinheiro que entra, você não tem que prestar conta a ninguém. É o que o gestor hoje tem medo de apresentar. Exatamente as contas, porque, Josué, se ele apresentar, a casa cai. Porque, olha, eu acho que a renda mensal da Assembleia de Deus no estado de Pernambuco gira em torno de mais de 50 milhões mensais. Mais de 50 milhões. Isso aí que é pouco, dúvida, né? Que é pouco. Para o padrão dele é pouco. Não, eu digo assim, em relação ao volume de congregações, porque, doutor Miguel, 180... Não, eu digo assim, pouco que eu estou dizendo é a sua estimativa. Não é que seja pouco dinheiro, não, deve ser mais. Dinheiro. Agora, para a situação dele, de uma pessoa potente, assim, um potente empresário, que ele utiliza a igreja como uma empresa. Então, realmente é pequeno. Essa verba para ele é pequena. Porque ele comprou, Josué, um terreno de 18 milhões, arrecadou 380 milhões, Josué. É pequeno 50 milhões. 12 milhões o terreno. Não, eu digo assim, né? Milhões, 50 milhões é muito dinheiro. Mas, doutor Miguel, se a gente pudesse fazer uma conta, né? Deixa eu fazer, vá falando aí, deixa eu fazer aqui para poder falar com base. Porque, olha, é uma coisa que a gente não pode deixar de falar. Por que a direção não presta contas? Por quê? Eu fico me perguntando, qual a razão de você não prestar contas daquilo que você recebe? Mal-intencionado, né? Que não é dele. Né? É porque não quer que o povo saiba. Eu procurei o primeiro secretário, e perguntei por que vocês não prestam contas disso. Sabe o que ele disse a mim? Miguel, se a gente disser o volume de dinheiro que passa aqui, a gente vai sofrer assalto aqui, a gente vai sofrer todo tipo de perseguição que você possa imaginar, de bandido aqui querendo assaltar a igreja. Veja que desculpa esfarrapada. Como é que você não presta contas porque você não quer saber, não quer informar o volume de dinheiro que chega na igreja? Quer dizer que é uma coisa irregular, certo? Que eles no caso, praticam e depois procuram se omitir da membresia para não apresentar nenhum tipo de prestação de contas. O senhor tem ideia quantos templos existem? Não tenho ideia. Em Pernambuco? Não tenho ideia. Eu vou estimar, porque eu acho que passa de 500. Não, ele disse, doutor Miguel, em audiência, que só em Recife são 1.300 templos. Está aí no processo. 1.300. 1.300 templos. Só em Recife, né? Só em Recife. A gente pode... 185 municípios. Aí vem Caruaru, Arco Verde, Petrolina. É muito essas dinheiro, cidades grandes. né? Então, vamos dizer assim, doutor Miguel, será que existem 1.300? Vamos supor aí, botar uma média de 10 templos para cada cidade, tá certo? Então, deixa eu fazer aqui rapidinho, porque os argumentos têm que ser consistentes. 10 vezes mais. Vamos supor 4.000 templos, né? Aí o senhor disse 50 milhões. 50 milhões por mês, que é uma grande cifra. Dividido por
4.000 templos, que tem mais, dá R$12.500 por cada templo. Dá muito mais. Então eu fui pequeno no meu Estimou, subestimou. Subestimei. Eu acho Doutor que Miguel, passa de 150 milhões Doutor mensais. Miguel, 50 milhões mensais. Que é mais ainda, porque daria, se for 4.000 templos, olha, eu quero que fique bem claro. Por que eu estou fazendo essa estimativa? Porque no processo de 2016, ele disse no Ministério Público que só em Recife havia 1.300 templos. Então, você tem as grandes cidades no estado de Pernambuco, Garanhuns, Petrolina, Caruaru, Arco Verde, Pesqueira, por aí. Se a gente fizer uma estimativa de 10 cidades, aliás, 10 igrejas, 10 templos por cidade, não é? Somado aos 1.500 templos de Recife, aí a gente aproximou para 4.000 templos. Daria por templo R$12.500 por mês. É muito pouco. R$12.500 por mês. É muito mais. Muito mais. Eles faturam isso no culto. Fora a DNews, programa de rádio, os comerciais de rádio, de televisão, tudo. As camisas que vendem. Meu irmão, é muito dinheiro. Tu acha que ele vai querer? É por isso que ele não quer prestar conta. Olha, doutor Miguel, vamos convencer as pessoas a exigir essa prestação de conta. Porque as pessoas estão tirando do sustento delas. Tem gente que está passando fome, Josué. Passando fome. Tem gente que recebeu o auxílio do governo e daquele auxílio paga o dízimo. Paga. Não, a maioria. É mais quem paga. Do 13º. É mais quem paga, são esse povo. Agora imagina, né, que ele disse que tem 1,5 milhão de gente, todos eles pagando dízimo e ofertas. É muito dinheiro. Muito dinheiro. E esses membros aí, doutor Miguel, estão acertando em cheio, pedindo na justiça prestação de contas. Josué, não foi no dia que pedir que ele der, a casa vai fazer o quê? Cair, Josué. Josué, não foi à toa, Josué. Agora que você começa a juntar a situação, não foi à toa que ele contratou 2 escritórios. E isso? Caríssimos aqui no estado de Pernambuco. Com renome até internacional para fazer a defesa dele. Porque ele imaginava, eu vou calar essas pessoas de uma forma que elas não vão nem respirar. Foi o contrário. A gente, com as denúncias, fizeram a saída da DCEARA, a saída da Rede Esperança e outras mais. Então, a situação está chegando a ficar numa situação incontrolável. Não vai dar para controlar isso aí, porque as pessoas começam a ter conhecimento e você sabe que o conhecimento faz com que você não continue no erro, né? Então, é essa situação. O erro, certo? Quando você entende que aquilo que você vem praticando há anos é um engodo, é um erro, aí você cessa. Não, a partir de agora eu não vou mais errar, eu não vou alimentar esse sistema maligno e religioso. E deixa de pagar dízimo. Deixa de pagar dízimo, porque... Contribua com as pessoas que estão passando fome e necessidade e deixe de pagar esse pessoal. Porque eles não têm vergonha não, José. Tem não, de tem pedir. Tem Outra não. coisa, o secretário mesmo construiu um prédio de 4 andares com todo o material, até as coisas da igreja. Da igreja. E outra, e tem os filhos, tudo da igreja, né? Tá entendendo, doutor Miguel? É um povo que atende mal. A igreja não presta. Veja, a igreja evangélica, a Assembleia de Deus hoje, o senhor vai concordar ou não, eles pregam, o senhor pode ver, quando eles chegam no púlpito, meus amados irmãos, vá falar com eles pessoalmente para ver. Recebe pelos cotovelos. Com certeza. Isso tem que dar um basta, doutor Miguel. Você viu o Silvio que foi lá, como o Silvio foi recebido, né? Exatamente. Você viu. Exatamente. Olha, aqui em Isaías, o pastor está dizendo ali naquele vídeo que Jesus era um homem experimentado, homem de dores e experimentados em quê? Em trabalho. O apóstolo São Paulo fabricava tendas, não é verdade? E esses homens fabricam o quê? Vendem falácia. O quê? Usam o mentira. Povo. Usam o povo. Agora Isaías também, capítulo 56, versículo 11. Interessante que as pessoas parecem que desconhecem algumas partes da Bíblia, né? São cães devoradores, ou algumas dizem gulosos, insaciáveis.
São pastores sem compreensão nem entendimento. É pouco isso aqui, é. Insaciáveis. É por isso que ele brigou acirradamente, cometendo o maior escândalo, chamando os pastores de estrupadores, devoradores de igreja. Por quê? Porque não quer dividir a fatia da membresia. Aí diz assim, todos apenas seguem seu próprio caminho natural. Cada um busca com avidez vantagens apenas para si. Olha, eu, quando voltei de Salvador para aqui, reunião de obreiros, reunião geral. Eu nunca tinha participado, eu pensei que a reunião ia ser uma coisa, né, atrativa, discutir o exercício passado, o planejamento e as perspectivas, o plano de igreja, coisa e tal, tudo com relação à administração. Não, canta um hino, 2 hinos, igual um culto comum, prega. Agora, sabe qual foi o auge dessa reunião? Ensinar os obreiros a tirar oferta. Olhe, quando você... E eu lá sentado, eu digo, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Quando você chegar, irmão, que for pegar a salva, me dá uma salva aí, o gestor presidente. Não derrame assim não, pegue assim pelo fundo, vire e bote assim. Se você estiver no meio da igreja, alguém botar uma oferta grande, não leve o troco sozinho, leve com 2 ou 3. Meu irmão, o que é isso, doutor Miguel? É porque, Josué, veja o que eu vou dizer agora, quando algum diácono ou presbítero é encontrado em erro, que eu já peguei, no caso, quando eu era advogado, peguei alguns praticando esse tipo de coisa, eles sofrem uma penalidade capital. Assim, capital. Tinha um diácono que fazia o seguinte, ele coletava, ele segurava a parte do dinheiro da salva aqui, no fundo, né, o fundo, segurava assim e fazia assim, ó. A parte que ficava na mão, ficava lá na salva. Aí ele recolhia a salva, quando todo mundo ia embora, ele ia lá, pegava o que ele conseguiu segurar, tá entendendo? Então, é aquele tipo de coisa. Quando você se desencanta, quando você vê que tudo aquilo é mentira, aí você começa a praticar esse tipo de coisa. Também. É porque você perde a noção. Peraí, eu estou no meio de bandidos, então eu vou agir igual a eles. Não é isso? Agem dessa forma, porque eles sabem que aquele dinheiro ali, infelizmente, é um dinheiro que é fruto de mentira, fruto de... O que é que o senhor acha? Deixa eu lhe fazer uma pergunta que as pessoas dizem assim, doutor Miguel, não, eu dou o dinheiro lá, dou o meu dízimo porque é mandamento que Deus vai me abençoar, eles façam o que quiser, não me interessa. Eu quero saber que eu estou fazendo a minha parte. O senhor acha isso uma atitude correta? Totalmente errado, Josué. Você está dando um dinheiro que é seu, custou o seu suor, custou o alimento da sua família, custou uma conta de energia, custou um aluguel, custou alimentos. Então, você deve saber direcionar o seu dinheiro. Se você vê que a direção não presta conta do dinheiro e direciona mal essa arrecadação, você tem que deixar de contribuir. Você não tem que compactuar com esse tipo de coisa, porque você está alimentando, inclusive, esse pessoal a continuar nesse erro, nessa mentira. Como é que uma pessoa que age assim pode exigir de um gestor público a correta aplicação dos seus impostos? É a mesma coisa. Contribua e eles que fazem o que quiser, eu estou fazendo o meu. Quer dizer, é uma inversão de papéis, de valores, é uma mentalidade cega, né? Desprovida de... Me perdoe, mas essa é a realidade, doutor Miguel. Como eu estava dizendo a você no início, não existe coincidência. As coisas acontecem de uma forma que é necessário acontecer. Não é coincidência vir essas denúncias, não é coincidência essas 2 igrejas ou 3 saírem de lá. Não é coincidência. Deus está fazendo com que venham à tona esse tipo de coisa. E são situações, Josué, que vai continuar. Vai continuar. E a outra coisa é a seguinte, né? Ele se apoderou da igreja
das instalações como o dele. É tanto que botou o filho como vice-presidente. A igreja é dele, Josué. Botou o filho como vice-presidente. A igreja é E dele. não abre mão, tá doido algum entrar. Aí tem um vice-presidente, né, que parece mais um menino de recado, que ele só quer assim. Compreendeu, doutor Miguel? Mas se aparecer um que pelo menos queira fazer a coisa com transparência, com correção, existe. Não existe esse homem. Ele sai. Não existe esse E homem. o que eu fico preocupado é que esse homem já está idoso. De uma hora para outra, que vai ser o caminho de todo homem, aqui não vai nem, né? Todos nós, a vida é feita de fases. De fases. Eu aprendi o seguinte, né? Uma empresa, um gestor, um presidente de empresa, para ele ser eficiente, né? Querer o bem da empresa, ser altamente responsável, ele deve gerir a empresa dele de tal forma que, na sua ausência, não faça nenhuma falta. Porque o objetivo da empresa é lucrar, é ganhar, é estabilidade financeira. Ele não pode levar para ele, né, a responsabilidade. A empresa só anda comigo. Esse gestor aí, se ele morrer... Vai ficar um abacaxi. Ou esses homens começam a brigar entre si, que nem gato e cachorro, compreendeu? Porque vai ser assim, porque não tem nenhum... Primeiro que não existe transparência, ó, isso aqui não é meu, isso aqui é conduzido assim, uma coisa participativa, flexível, né, aberta. Josué, Tudo na mão é um dele. direito do associado ter, vamos supor, caso aconteça, é um direito de cada membro, certo? Receber a sua participação de todo o patrimônio da igreja. No caso, se a igreja chegar a essa fase, todo membro vai ter direito a uma participação, vai ter direito a uma participação. O patrimônio é apurado e dividido entre os membros. Está entendendo? Porque é uma situação que está chegando ao ponto de ser incontrolável. Você não tem mais controle. Não a coisa está tem. tomando um rumo que você não tem mais controle. Não tem. Entendeu? Doutor Miguel, uma empresa, a empresa, enquanto mais ela investe, né, na informação, na gestão participativa, né, nas críticas, nas sugestões, né, nas soluções do problema com a participação, mais ela se solidifica. Meu amigo, aqui é só essa família, quem manda e manda, e o primeiro secretário calado que nem um túmulo. Que aquilo, esse primeiro secretário aí, doutor Miguel, é um cabra, me desculpa, é um cabra não, eu não sei porque eu queria cortar essa palavra, mas esse primeiro secretário é um personagem que todo mundo vê na fisionomia, na maneira de falar, na maneira de se apresentar, que é uma pessoa que come calado. Viu? É o homem próprio para aquele momento ali, para aquele lugar. Toda a família em gabinetes de políticos. Construindo um prédio. Construiu já um prédio de 4 andares, 3 andares. E agora, meus amados irmãos, o anjo da igreja, me desculpa até a minha expressão, meus amados irmãos, o anjo da igreja, não sei o que, tá comendo calado, como diz a história. É muita hipocrisia. Raríssimas são as pessoas que são sérias lá. Raríssimas. E o senhor conhece bem, né? Conheço, trabalhei lá, eu conheço bem. Então, é uma situação... E o interessante que eu acho é que não somente o senhor, como várias pessoas que por lá passaram e as que estão, nas entrelinhas sabem, dizem. Teve um presbítero que trabalhou lá na tesouraria, não foi Jonatas Renato, trabalhou lá na administração. E eu quero poupar o nome dele aqui, e ele disse para mim, olha, ou eu saía, isso é muito grave, ou eu saía de lá, ou eu ia para o inferno com todos eles. E vê que frase forte. Meu irmão, isso é muito forte, meu irmão. Isso tem o nome de igreja? Pode ter o nome de